Sim, pode me chamar de doido. Porra, então tu parou hoje pra assistir Brasil e Honduras na Copa do Mundo Sub-17, foi? Lógico. Por quê? Porque tem Zé Lucas, da base do esporte. E eu torço muito para que o Brasil faça uma excelente campanha, chegue numa final possível, se der sendo campeão, Zé Lucas fazendo gol na final, levantando o troféu, até porque ele é capitão da seleção brasileira, para daqui a 6, 7 meses, ele tá sendo vendido por 90, 100 milhões de reais e salvar o ano do esporte financeiramente falando, porque a gestão de Yuri Romão é uma gestão que está destruindo o clube, infelizmente. Bom, não é à toa que o esporte já está devendo salários, né? E também já deveu FGTS. Isso é um debate aí que a gente já trouxe muito aqui no canal. Del e Juan Pablo da base do Bahia também. Não vou negar para vocês que se esses três não tivessem jogando, eu não ia parar para acompanhar a fase de grupos não. Talvez eu só iria parar para acompanhar a reta final, umas quartas de final, uma semifinal. Mas como essa garotada da base do Bahia e do Sport estão jogando, e são titulares absolutos, incontestáveis, aí eu parei para dar uma acompanhada. Lógico, eu não vou parar o meu dia inteiro só para assistir o jogo. Se tiver outra coisa importante para fazer, eu não vou parar para assistir Brasil e Indonésia. Até porque o grupo do Brasil é muito fácil. Se tivesse um Portugal aí, sei lá, Alemanha, tivesse uma França, algo do tipo assim, irmão, beleza. Eu até poderia parar para acompanhar e, pô, vou parar aqui 2 horas do meu dia só para assistir o jogo, para focar na análise e trazer aqui para vocês. Agora, Brasil e Indonésia, Brasil e Zâmbia, o Brasil tá num grupo muito fácil. Eu fui ver, pô, Brasil e Honduras com aquela expectativa, né? Velho, eu acho que o Brasil vai ganhar. Mas, sei lá, um 3-0, um 4-0, acho que não vai atropelar a seleção de Honduras, não. Atropelou. 7-0 com vaga para 8-9. E olha que a rapaziada tirou até o pé do acelerador, né? Então, assim, um jogo muito, muito fácil. Eu acredito que deve ser muito fácil também contra a seleção da Indonésia e contra a Zâmbia também. Mais ou menos da mesma forma como foi hoje contra a seleção de Honduras. E aí, só para trazer para vocês a publicação do Sport no Twitter, estreia com vitória e assistência. Hoje foi o dia do primeiro jogo de Zé Lucas na Copa do Mundo Sub-17. A seleção brasileira venceu Honduras por 7-0. Detalhe ao gol de Zé Lucas, eu não vou trazer aqui os gols em tela por causa dos direitos de imagem, tá? Mas o primeiro gol da seleção foi de Juan Pablo, que Zé Lucas recupera a posse no campo de ataque, naquele perde e pressiona, e já solta o passe para Juan Pablo, que na meia-lua cortou o defensor de Honduras e finalizou a bola forte no alto, quase que no ângulo, fazendo um golaço. Lógico, tem o mérito da seleção coletiva e de Zé Lucas, de antecipar ali a marcação, de fazer aquela recuperação na pressão pós-perda e o passe. Mas a grande jogada mesmo, individualmente falando, foi de Juan Pablo, que ele tem que driblar e tem que finalizar forte no alto para fazer 1-0 pro Bahia, eu já ia falar pro Bahia, para a seleção brasileira. Cara, e aí a partir daí o Brasil foi tomando conta do jogo, já tinha criado várias e várias oportunidades. O segundo gol da seleção brasileira também passa por início de uma recuperação de bola de Zé Lucas, que ele se antecipa ali na marcação, dá o tapinha de cabeça, depois tem a finalização, a bola pega na trave, volta para Del, e Del faz o 2-0, e a partir daí a seleção brasileira começa a atropelar, né? Vem o 2-0, 3-0, Del fez 2 gols no jogo de hoje, Juan Pablo fez gol, Felipe Moraes, bom meia, fez um belíssimo gol também, que ele sai cortando 1-2, finaliza quase que no ângulo. Thiaguinho acabou dando assistência pro gol de Del, foi quase que um mini gol, um mini assistência, acabou virando assistência pro segundo gol de Del. Teve gol e assistência de Ângelo também. Enfim, cara, a seleção brasileira começou muito bem nessa estreia aí na Copa do Mundo. E aí, só para complementar, né, até a própria publicação aqui do Bahia, com gols dos nossos pivetes de aço, o Brasil estreia vencendo 7-0 no Mundial Sub-17, Del marcou 2 e Juan Pablo 1. Cara, os destaques de fato desse jogo foram Juan Pablo, fez um ótimo jogo, do meio para frente é Juan Pablo. Del, ele se destaca pelos 2 gols, o oportunismo, né? Não é um jogador de muito brilho tecnicamente, de jogadas de efeito, de drible, de passe sensacional, não. É o Haaland do Sertão, é bola pro fundo da rede. E ele se posicionou bem nos 2 gols, conseguiu fazer os 2 gols nas 2 chances que teve. Méritos total para Del. Já Juan Pablo, ele participou muito mais na construção das jogadas, até porque ele joga um pouco mais pelo lado direito do campo. Pelo menos ele começou assim no primeiro tempo. No segundo tempo ele já jogou um pouco mais pelo lado esquerdo aqui do campo, tá? Ele variou. Primeiro tempo foi aqui, no segundo tempo ele jogou um pouco mais pela esquerda. Sobre Zé Lucas, a gente bate muito aqui na tecla, né? Que Zé Lucas é um primeiro volante. E de fato é. Na seleção brasileira ele é um primeiro volante. É o camisa 5. Só que assim, contra Honduras, o Brasil tem que se impor. O Brasil vai ter muito mais a posse de bola. O Brasil vai massacrar a seleção de Honduras. E aí, naturalmente, Zé Lucas vai
afundar muito no campo também, vai avançar muito no último terço de campo. Ou para dar uma assistência, ou para finalizar a bola em gol, ou para dar opção de passe, ou para recuperar uma posse na pressão pós-perda. Então assim, Zé Lucas acabou sendo quase que um meia também, junto com o Thiaguinho. Lógico que ele um pouco mais recuado do que o Thiaguinho na maior parte do tempo. Mas enfim, por enquanto não arrega o sarrafo, a exigência é muito lá embaixo, mas ótima estreia da seleção. Ângelo, para mim um dos melhores em campo, além de Juan Pablo, Del fez 2 gols, Vitão fez gol também, zagueiro. Enfim, Zé Lucas fez um bom jogo também, mas teve outros que se destacaram até mais do que o próprio Zé Lucas. Normal, natural, porque tava pegando a seleção de Honduras. Então, os destaques maiores vai ser para quem participou mais dos gols. Que foi Del, Juan Pablo e participou mais das jogadas, né? Ângelo, que afundou muito, quase que como um ala o jogo todo. Então, assim, parabenizar a seleção pelo primeiro jogo. Vitória na estreia, goleada, massacre. Vamos aguardar os próximos jogos aí. Não sei se vou fazer a cobertura de toda a Copa do Mundo, mas pelo menos nas fases finais eu vou estar acompanhando, se der para acompanhar. Quando der, eu vou estar lá assistindo. Próximo jogo, Brasil contra a Indonésia, 12h45 na próxima sexta-feira. Quem for acompanhar na Cazé TV, hoje também estava passando de graça para todo mundo acompanhar na Cazé TV. Agora vamos focar um pouco mais nos profissionais. Agora é crítica, largada de aço e não tenho que passar pano não, meu irmão. Seguinte, primeiro, vamos trazer aqui a informação que até agora eu tô espantado, assim, desde que surgiu essa matéria, essa publicação no Twitter, eu falei, cara, não é possível que isso aqui seja verdade, não. Lá atrás, acho que essa publicação sobre essa empresa, entre aspas, fantasma de Yuri Romão, essa publicação já tem mais de 3, 4 meses, pelo menos. E eu falei, velho, não é possível não, velho, que Yuri Romão vai chegar nesse nível, não. E aí, vamos lá, algumas apurações atualizadas sobre o caso. Publicação feita ontem pelo Leonardo Cruz. E o complemento feito hoje, acho. Feito ontem também pelo Rafael, que é advogado e cobra essa situação judicial aí do esporte. Leonardo Cruz, primeiro, na quarta passada fui pessoalmente em Xangrande, local onde encontra-se no contrato social 2 empresas que emprestam dinheiro ao esporte. E constatei que jamais foram naquele local. Beleza. É uma residência há 11 anos da mesma senhora, que sequer ouviu falar das empresas e seus sócios. É meio bizarro, né? Complementando, tá, gente? O que é que tá rolando? Só para trazer aqui para vocês. A juíza da recuperação judicial deu 10 dias para o esporte se manifestar sobre os contratos ligados à empresa do presidente Yuri Romão em Xangrande. E essa empresa está localizada exatamente nessa residência aqui. Tipo, meio bizarro, né? Complementando, após o esporte se manifestar, a situação será encaminhada para o Ministério Público. E tem todo aqui, ó, o peticionante Leonardo Cruz, que é justamente aqui o Leonardo Cruz, esse mesmo aqui do perfil que publicou essa foto, comunicou supostas irregularidades no registro de créditos perante esta recuperação judicial, sendo um deles em nome do presidente do clube, o senhor Yuri Costa Romão, bem como de 2 empresas que seriam a ele vinculadas, a Múltipla Serviços e Participações de Investimentos Limitadas e a Microcred, consultoria e prestadora de serviços limitada, cuja somatória de créditos resultaria em 3,9 milhões de reais, aproximadamente 4 milhões de reais. Cita que uma das empresas em questão possui como sócia administradora a filha do senhor Yuri Romão, senhorita Thaís, e que a sua dupla condição de credor e gestor do clube configuraria conflito de interesses, motivo que entende devido para ensejar apurações formais. Enfim, tem toda a matéria aqui para quem quiser acompanhar. E aí, o final da matéria diz o seguinte, que a juíza deu os 10 dias, como está aqui, ó, em razão do quadro arguido pela petição sobre o ID não sei o quê, e antes que possa deliberar acerca das questões suscitadas, determino que seja intimado o clube recuperando e administradoras judiciais para, em prazo sucessivo de 10 dias, apresentem as respectivas manifestações. Em seguida, abram-se vistas ao Ministério Público. Cara, bizarro, né, velho? É o famoso, vamos ver no que é que vai dar, né? Vamos ver o que é que o Yuri Romão vai se pronunciar sobre isso e o clube também, diante de todo esse cenário aí. Bom, essa matéria que até o próprio Adin publicou tem mais ou menos uns 6, 7 dias. Tem mais 3 dias aí para o esporte se manifestar. Ó, complementando aqui a publicação do Rafael. Isso é de extrema relevância porque, conforme consta na denúncia apresentada na recuperação judicial,
foram registrados créditos de 3,9 milhões em nome do presidente e de 2 empresas a eles vinculadas, que teriam como sócio administrador um parente seu e um endereço fiscal em Xangrande. De acordo com o artigo 67 do Código 3º da Lei Geral do Esporte, LGE, o dirigente comete ato de gestão temerária, já diria Paulo César de Oliveira, quando faz contrato com uma empresa da qual ele próprio, seu cônjuge ou parente sejam sócios ou administradores. Caso constatada a responsabilidade, o dirigente pode ficar inelegível por 10 anos. No final das contas ele pode aí ter impeachment e ele sair aí nos próximos meses. Eu não sei o que é que vai acontecer exatamente. Mas essa parada do inelegível, cara, Yuri Romão nunca mais vai ser presidente do esporte, velho. Pode botar 10 reencarnações dele aí que ele não vai mais ser presidente do esporte, infelizmente, pela própria incompetência dele, né? Como gestor, como grande gestor que é, o gestor Xangrande. Bom, bizarro, né? A empresa que gerou créditos aí para o esporte e tal, que tá no nome da filha dele, está localizada aqui em Xangrande e é essa residência aqui, basicamente. É meio bizarro, né? A cada dia que você vai vasculhando, piora a situação de Yuri Romão. Bizarro, né? Só para complementar as informações do esporte, tá, gente? Mais tarde, provavelmente, eu vou abrir aqui a live da pré-rodada pra gente falar sobre esporte e juventude, falar sobre o Clássico Rei, Ceará e Fortaleza e tudo mais. Tem jogo do Bahia também importante nessa rodada. Isso aí é um debate para mais tarde. Mas só para trazer aqui as informações. Primeiro, Mateuzinho tá de volta pro jogo contra o Juventude. Não jogou no jogo passado porque estava suspenso. Luan Cândido, lateral esquerdo, foi desfalque aí de última hora porque estava com um quadro de virose, né? Tal, ficou gripado nas últimas horas ali antes da partida. A tendência é que os dois voltem ali para titularidade contra o Ju amanhã na ilha. Já Rafael Thierry, que não jogou porque estava lesionado e não treinou na última semana, pela lesão que ele sofreu, ele vai ser reavaliado durante a semana por conta do estiramento no músculo adutor da perna esquerda. Não há um prazo ainda específico para a recuperação, mas dificilmente o jogador estará em campo conforme a apuração do GE. Só para dar uma olhada aqui, estiramento no músculo adutor da perna esquerda. Deixa eu ver aqui, tempo de recuperação. Tempo de recuperação. Só para ter uma noção. De 2 a 3 semanas se for grau 1, grau 2 de 3 a 6 semanas e grau 3 de 2 a 3 meses ou mais em casos mais graves. Bom, ao que tudo indica não foi algo muito grave não, talvez daqui a 2 semanas ele volte, mas aí já é reta final do Série A, o Sport já tá rebaixado, ele voltando ou não, na prática não vai mudar muita coisa não. Mas preferiram renovar logo o contrato com ele, né? O nosso capitão de vidro. Já debatemos muito sobre ele aqui no canal, eu não vou voltar a alongar debate sobre isso, porque não faz sentido nenhum. Bom, valeu, gente. Abraço para todos vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações também. Valeu, gente.